E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Novelas e a gente tá aqui para poder bater um papo sobre o capítulo de número 31 de Terra e Paixão. Mas antes de mais nada, bora se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixem um like que é muito importante, ajuda muito no engajamento e a gente precisa chegar em 1000 inscritos para poder monetizar esse canal, então conto muito com o apoio de vocês. Bom, vamos começar o capítulo 31, exatamente nesse momento aqui com a Anneli, onde o sobrinho dela quer mexer no laptop dela. E ela não quer deixar ele mexer. Até ali tem conteúdos que ela não quer que ele acesse, né? Obviamente. A Lucinda, sem saber, fica muito chateada com a Anneli, sem entender muito o porquê que a Anneli não tá deixando o sobrinho mexer no laptop dela. Que é pra ele poder fazer um trabalho, que é pra ele poder fazer alguma coisa pra escola, e ela não tá entendendo. E a Anneli tenta ali explicar, se justificar, mas não consegue, obviamente. E a Lucinda acaba ficando chateada, mas leva ele embora, leva o Christian embora e fala: ah, tudo bem, eu vou dar um jeito aqui pra ele poder estudar com alguma outra coisa. A Anneli tá aqui no quarto de boa, se arrumando pra poder começar as lives dela, e o Andrade acaba entrando no quarto e falando pra ela que achou que ela já tava vestida, que queria ver ela, como é que ela pede piques e tal, realmente ameaçando ela, e fica esse jogo, né? Só que o ruim é que o Andrade até agora não fez absolutamente nada pra de fato causar ali alguma coisa, né? Eu acho que já poderia ter ocorrido já alguma pressão por parte dele em questão da Anneli. E continuando falando da Anneli, ela pega aqui justamente o Enzo entrando no quarto dela para poder pegar o laptop dela. Lembra que eu falei que o Tadeu falou que ia roubar o laptop dela? Então o Enzo entrou para roubar. Ela conseguiu pegar ele ali, o Christian, lembrando que nessa cena aqui, tanto a Lucinda quanto o Andrade, eles já foram pro noivado da Petra, então realmente só tá eles em casa, e a Anneli fica louca, né, querendo saber o que tu tá fazendo aqui, o que você quer aqui. Ele tentou justificar, falou que realmente ele entrou ali para poder arrumar o laptop. Ela falou assim: não, mas você não ia entrar desse jeito, ia entrar pela porta da frente, né? Não arrombar a casa como ele estava fazendo para poder roubar esse laptop. Outro momento aqui é justamente quando a Marta ela tá organizando as coisas dela para poder voltar pro trabalho, porque hoje na cena era o dia do pagamento dos funcionários. O marido dela novamente pede dinheiro e ela fala que não pode porque ela tem que pagar os funcionários. Ele acaba roubando o dinheiro dela e saindo de casa. Ela obviamente acaba ficando muito mal. Ela vai lá conversar com a professora, que eu ainda não peguei o nome dela, mas logo logo eu vou pegar. E de fato ela tá muito mal, ela chorou tudo, obviamente muito mal com toda a situação que tá se gerando ali em relação com o marido dela. Elas acabam entrando para casa, o pai da professora acaba conversando com ela e falando que se ela quiser ela pode vir morar ali com eles, justamente para ela poder se aliviar desses problemas, principalmente dessas questões do marido, né? E ela obviamente fica muito grata, muito feliz, porque é um lugar que ela vai poder ir morar, que ela é muito bem recebida, vai ser muito bem tratada e de fato parar com esses problemas que ela tá tendo com o marido dela. Agora a gente tem aqui que é o casal favorito, né, do público que assiste a novela. Não é meu casal favorito, já vou dizer para vocês. Eu acho que tem muitos problemas aqui, mas enfim, não vou militar, mas existem muitos problemas aqui. Mas tá os dois conversando, tudo mais. Eu acredito que são basicamente sempre as mesmas cenas criadas pelos dois, um brincando com o outro, um pegando na cinturinha do outro e essa coisa toda, mas o desenvolvimento em si ele acaba não acontecendo. Só que nessa questão aqui, o nosso querido italiano da Shopee tá vendo os dois e eles estão conversando, e ele pede, o Kelvin pede pro Ramiro pegar ele pela cintura, o Ramiro pega ele pela cintura, o italiano Luigi acaba vendo e ele acaba usando isso para ameaçar o Kelvin. Aí fala que a Berenice tá com um colar que é dele, que ele precisa botar as mãos nesse colar. É importante que o Kelvin veja se de fato aquele colar está com a Berenice ou não e tentar roubar sem precisar pagar absolutamente nada. E ele utiliza o fato de ter visto o Kelvin com o Ramiro para ameaçar ele, falar: bom, melhor você fazer o que eu quero, porque senão eu vou acabar espalhando aí que tu e o Ramiro tem uma relação ali, né? Aí, obviamente, o Kelvin, muito esperto que é, acaba fazendo com que o italiano converse com a Berenice já se acha demais, né? Muito provavelmente ela é uma leonina, ela acha que ela é o centro. Então, obviamente, ele conversando com ela acaba ficando toda feliz e o Kelvin aproveita para ir até o quarto dela e começar a procurar. Ele acha uma caixa que tá presa, que tá trancada, então muito provavelmente se tem um colar, o colar está ali, né? Então o Kelvin achou o colar, mas não conseguiu roubar porque a caixa está trancada. Depois que o Kelvin consegue sair do quarto, o Luigi também já solta a Berenice e vai lá conversar com o Kelvin. O Kelvin fala: bom, se esse colar tá com ela, o colar tá trancado ali e realmente não é difícil roubar,
porque ele tá trancado, né? E o Luigi falou pra ele dar um jeito, pra ele tentar pegar ou colocar as mãos nesse colar, justamente porque senão as pessoas vão ficar sabendo da relação dele com o Ramiro. Depois a gente tem uma cena aqui que eu até então não entendi, mas é uma cena muito ruim, uma cena muito pesada, que ela não tem uma finalidade em si, né? A gente tem ali a personagem da Graça, ela sendo bastante homofóbica e preconceituosa com o personagem do Kelvin, e é de fato somente isso, gente. Somente isso, ele fica muito mal, e de fato a cena é somente essa, e eu não entendi a finalidade da cena. Ah, ok, a cena é pra mostrar uma personagem preconceituosa, ok, mas não tem uma finalidade, não tem um objetivo por trás disso. Ou seja, não tem ninguém ali que colocou ela no devido lugar, não teve ninguém ali que ameaçou ela, não teve ninguém que falou pra ela assim, não, só um pouquinho, aqui dentro você não vai ser, sabe? Porque existem cenas que elas de fato são desenvolvidas justamente por uma finalidade, pra mostrar para as pessoas que estão assistindo que realmente aquilo é errado. E parece que o objetivo não foi esse, só apenas foi pra mostrar o quanto ela é preconceituosa e o quanto ela tem dinheiro naquela cidade, não acontece absolutamente nada com ela. Aí depois ele ali, né, com aquela cara dele de ódio, porque obviamente ele ficou com bastante ódio dela por ela ter feito disso, ficou falando, engraçado, ela tá grávida, a barriga dela não cresce, né? E ponto, terminou ali. Talvez ele vai se vingar, talvez sim, ou talvez não, porque logo logo ela vai engravidar do Ramiro, então, do Ramiro não, do Marino, então acho que isso nem vai acabar acontecendo. E aqui a gente vê uma aproximação entre a Petra e o Caio, apesar de serem irmãos, eles não têm uma proximidade tão grande assim, e aqui é legal porque os dois estão conversando bastante, ele tá ensinando pra ela mexer no drone, e é legal essa aproximação entre os dois. E a própria Irene acaba vendo essa aproximação entre os dois. E a Irene, obviamente, depois se aproveita disso pra falar pra Petra que de fato é importante essa aproximação dos dois, até porque, apesar da Irene não gostar do Caio, ela tem plena consciência de que o Caio tem muito mais conhecimento do que Daniel e Petra em relação às terras do Antônio. Então seria interessante, de fato, a Petra se aproximar cada vez mais do irmão, a ponto de ganhar mais conhecimento em si nas terras, para quando ela e o Daniel se tornarem sucessores do Antônio, eles têm um pouco mais de conhecimento sobre aquilo, né? Então, na verdade, a finalidade da Irene não é nem aproximar os irmãos para serem felizes e se amarem como irmãos, é mais pra Petra mesmo ganhar conhecimento em relação às terras. Depois o Luigi tá aqui com a Gladys conversando, obviamente, sobre o colar, e ele explicando pra ela que ainda não conseguiu reaver o colar, e ela fica mal, mas logo ele já consegue seduzir ela e ela já esquece que isso está acontecendo, mas obviamente ela fala que aquilo que conseguiu o colar é importante, porque o marido dela vai ficar louco se ela não chegar naquele noivado sem o colar. E ele já aproveita e fala, fala pra ele que o fecho estragou, fala pra ele que você teve que levar pro concerto, inventa alguma coisa. Tipo, pra contar um xalalá, até porque é hoje à noite o noivado, então, né, não tem muito tempo. Eles estão aqui se beijando, a Maná entra na sala e, obviamente, eles estão fingindo que ela tá dando aula pra ele de português, e ela fala que a Aline chegou ali pra conversar com ela. Eles se despedem e a Aline entra ali pra conversar com a Gladys. E esse momento é um momento muito tenso, porque a Aline veio justamente para começar a dar aula e a Gladys fala para ela que ela infelizmente não vai poder voltar, e a Gladys não é falsa, pelo menos nesse sentido. A Gladys fala que realmente a situação dela com o Antônio acabou causando isso, justamente pelo fato dela ser da filha dela ser noiva do Daniel, dos dois estarem para se casar, e realmente o Antônio não ia ver com bons olhos a volta da Aline na escola onde ela é a diretora. E a Aline fica muito mal com isso, e a Gladys pede desculpas, mas óbvio que a Aline não entende, e a Aline fala que tá todo mundo contra ela e ninguém faz absolutamente nada, mesmo as pessoas sabendo quanto aquilo é errado, as pessoas não fazem absolutamente nada. Mas a Aline não é boba, a Aline fala que sabe que tem direitos e não tem como a Gladys proibir ela por muito tempo. Isso é bom, porque isso mostra que a Aline não é boba, não é burra, e ela entende de lei. E ela fala aqui pra Maná a situação que tá acontecendo, por que estão fazendo isso com ela, mas ela não entende, mas que o Antônio realmente é o responsável mais uma vez por ela não poder voltar da aula. E ela aproveita, vai lá novamente no banco só para ser mais uma vez humilhada, e fala que realmente está com dificuldades para poder bancar, para poder pagar a primeira parcela, que ela quer um prazo um pouco maior para poder pagar. E obviamente o gerente do banco, já estando muito ciente do quanto o Antônio quer botar as mãos na terra dela, simplesmente fala que não é possível aumentar um prazo para ela poder efetuar o pagamento da primeira parcela, e isso obviamente acaba prejudicando muito a Aline. A Aline sai do banco muito mal, chorando aos
prantos, e o Caio acaba encontrando ela e pergunta o que tá acontecendo. Ela fala que realmente não tá nada bem, é um soco atrás de soco que tá acontecendo na vida dela. Ela pede pros dois poderem caminhar, pros dois poderem conversar mais longe dali. Aí os dois vão conversar lá no riacho, e ele fala que pode ajudar ela financeiramente, e ela fala que não, porque não adianta ela ficar devendo pra um e ficar devendo pra outro, porque de qualquer forma ela vai ficar devendo pra ele. E ele fala que ela não vai precisar pagar, mas ela fala que não quer ficar com essa dívida dele. Primeiro assim, primeiro ponto, né? O Caio quer fazer isso, então por que não deixar? Mas os dois se abraçam, tudo, e é legal essa relação dos dois. E ela e ele tá fazendo tudo isso porque ama ela, óbvio. E ela falou pra ele: isso é muito legal o que você tá fazendo comigo, isso é uma coisa de um grande amigo. Mas ele não quer ser amigo dela, né, gente? E aqui ela chora com a mãe dela porque ela não vai poder voltar da aula, e a mãe dela fica muito mal. A mãe dela fala que vai na escola, que vai bater na diretora. Isso não pode estar acontecendo. E é muito compreensível. A mãe também fica muito mal pela filha, e obviamente agora ela fica muito mal porque agora ela não vai ter dinheiro. Deveria ter feito ali o acordo com o Antônio para receber pela água. E aqui o Antônio acaba chamando o Ramiro para uma conversa, e o Ramiro fica feliz, achando que vai ser convidado para o noivado da Petra. Ele fica até falando: nossa, vai ser muito legal chegar ali e beber as bebidas que vocês bebem, as comidas que vocês comem e tal. Aí o Antônio chama ele de burro, de um monte de coisa, acaba sendo muito cruel com o Ramiro. E o Antônio fala que tem um trabalho para ele fazer, para aproveitar que enquanto o noivado vai estar acontecendo, ele vai estar fazendo o trabalho pro Antônio, e automaticamente ninguém vai imaginar que é o Antônio que tá fazendo tal situação, né? E obviamente o Ramiro fica muito mal, como eu falei, em relação às ofensas. E eu acho que é isso que pesa muito no Ramiro. Tudo bem, eu entendo as pessoas gostarem muito do Ramiro com Kelvin. Óbvio que eu entendo, principalmente esse personagem bruto, né? Esse macho do interior bruto, justamente apaixonado pela gay da boate. E é muito bonito isso. E os dois personagens são muito interessantes, sim, na essência deles. Mas a gente não pode esquecer que o Kelvin é um assassino. A gente não pode esquecer disso. E as pessoas simplesmente vão passar pano pra isso. Vamos fingir que tá tudo bem ele matar as pessoas, tá tudo bem ele sequestrar o filho dos outros, tá tudo bem ele fazer tudo o que o Antônio manda ele fazer. Tá tudo certo, tá tudo bem. Lá na última semana de novela, ele pede perdão por tudo que ele fez, todo mundo que ele matou na novela, e tá tudo certo, e é perdoado, e tem um final feliz. É complicado. O Antônio manda ele sequestrar o filho da Aline, e ele vai ter que fazer o trabalho, né, gente? Não tem o que ele fazer, vai ter que fazer o trabalho, porque senão acaba pra ele. E anoitece, a gente chegou no noivado da Petra com o Luigi, e aqui é uma cena bem aleatória também, com a Lucinda chegando com o Andrade já pensando em beber e sendo esse cara meio grosso, meio mal educado. E é uma cena assim bem aleatória, e eles ficam falando mal deles pelas costas, que é o que normalmente acontece na vida real, né? Então isso não muda muito. Aí chega também a doutora junto com o gerente do banco, e o Antônio mais uma vez trata os dois muito mal, e basicamente chama os dois de mortos de fome. Eu teria pego ela e teria ido embora, ou eu mesmo teria ido embora sozinho. A forma como as pessoas acabam se humilhando pro Antônio é bizarro demais. E a novela termina justamente quando o Ramiro ele chega na casa da Aline, vê a mãe dela ali, e a Aline deixa o filho dela que acabou de tomar banho e brincar ali na frente de casa, ver as estrelas, e ela fala: não deixa, que ela não sei, mas ela acaba deixando, e a mãe dela acaba ficando muito mal, mas ele fica ali contando as estrelas, vendo as estrelas, conversando com o pai que morreu. Ele acha que o pai dele virou uma estrela, e termina quando o Ramiro aparece aqui justamente para ele sequestrar a criança, meu povo. É isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse capítulo. Para mim tem muitas cenas muito aleatórias, cenas que não tem nenhuma finalidade, que você vê que a cena acontece, você vê que o capítulo termina, e aquela cena, aquela situação não teve finalidade alguma, não teve um aprendizado pro público, não teve coerência naquilo que foi escrito para poder mostrar ou para poder justificar alguma coisa. É isso, meu povo. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre a novela, sobre os personagens. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o like de vocês, que é muito importante. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Beijo e até o próximo capítulo.